O sacrifício vêneto do primeiro mês do ano. Vamos ver aqui nesse vídeo, nessa nossa aula, nossas aulas de sexta-feiras, vamos ver o que significa exatamente isso. Na verdade é um conceito que quem acompanha o canal e principalmente quem assistiu o último vídeo já está por dentro disso. Então eu aconselho que você assista o último vídeo que eu lancei aqui, o vídeo de sexta-feira passada, não exatamente o último, porque o último foi nessa quinta, mas o último vídeo das sextas. Vá lá e assista esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela também depois, no final, para as pessoas que quiserem ir lá e assistir esse vídeo. A gente precisa entender algumas coisas, e algumas bases foram dadas naquele vídeo lá. Bem, o Império Vêneto, a gente precisa saber que antes mesmo dos vênetos chegarem à região do Vêneto, né, a gente sabe toda aquela história da Lusácia, que eles saíram lá daquela região entre a Polônia e a Alemanha, eram tribos e depois se espalharam para outros locais e principalmente as tribos vênetas, aquela que depois também foi lá para o Adriático, enfim, montou Pádua e todo aquele local. O que acontece é que eles passaram por um período anatólico, um período na Anatólia, ok? Lá na atual região da Turquia. Então eles foram para lá muito por conta do comércio do âmbar, toda essa história que a gente até já falou algumas vezes aqui no canal, e lá eles construíram também um império. Eles fizeram, os vênetos, na verdade, aquele local ele tinha vários impérios, digamos assim, abrigava vários impérios, e os vênetos também fizeram seu império lá. Um dos impérios anatólicos era o Império Vêneto. Ok? Por mais que eles não fossem de lá, eles construíram todo um império, o Império Vêneto, que teve muitas riquezas, por exemplo, eles eram grandes comerciantes, né? Eles faziam muito comércio e isso proporcionou uma riqueza, digamos, bastante invejável por muitas outras tribos que estavam lá, ou tribos que eram de lá e assim por diante. O principal disso tudo é a gente saber, também entender que eles tinham um sistema financeiro naquela época. Teve um vídeo aqui que eu falei de uma moeda que eles então criaram na região do Vêneto, ok, porque eles já estavam em outro local, né? Mas também, nesse período aqui, eles já tinham uma moeda. A moeda principal deles era uma que eu vou mostrar aqui na tela. Então, como vocês estão conseguindo ver aí, numa das faces da moeda tem o rosto de Pilêmenes, o nosso líder, o líder da geração, né, dos vênetos, antes deles chegarem lá na região do Vêneto. Portanto, esse aí é o rosto de Pilêmenes. E do outro lado, então, a imagem da Reitia, a deusa dos vênetos, como vocês sabem, para eles considerado, enfim, a mãe do universo, o universo em si, na verdade, né, considerado aquela ideia de Deus, uma ideia, digamos, global de Deus em si. Então, porém, a partir do ano de 1195, perdão, 1195 antes de Cristo, ok? Essa vaca aí, ela começa a fazer parte das moedas também, ela começa a estampar, ser símbolo das moedas. Então, de um lado, como vocês estão conseguindo ver aqui na tela, de um lado tem a imagem da vaca e do outro lado tem a chave da Reitia, a chave do universo, ok? Então, essa daqui era uma das moedas que depois de um certo período, a partir, né, do ano de 1195 a.C., ela começa a ser também fabricada. E com a vaca e com a chave, com a Viogointa, que é a chave do conhecimento, a chave do universo. Ok, mas a gente precisa fazer algumas perguntas. Por que puseram uma vaca nas moedas? E isso talvez as pessoas que assistiram aí o vídeo da sexta-feira passada já tenham alguma mínima ideia do que eu vou falar aqui. Então, o símbolo sagrado, né, dos vênetos não era o cavalo e o leão, como a gente falou disso lá, daquela moeda deles no Adriático, não era o cavalo e o leão? Bem, sim, na verdade era lá no Adriático e também ali já eram animais sagrados para eles. Mas a gente precisa lembrar justamente daquele vídeo, do último vídeo da sexta-feira passada, onde eu conto para vocês uma história lá dos vênetos, onde a vaca ela acaba sendo o sinal, o símbolo do sacrifício, ok? O sacrifício do conforto, digamos assim, em prol de algo maior. Repito, se você não assistiu, vá lá e assista. Eu não vou contar a história aqui de novo, vai lá e assista, ok? Então, no primeiro mês, isso aqui é importante, pessoal, fiquem atentos ao vídeo porque são datas importantes. No primeiro mês do ano de 1195 a.C., um ano antes da Guerra de Troia, portanto, tá? 1195 a.C., o que acontece? Esse
essa história, enfim, todo esse sacrifício aí, acaba acontecendo lá do vídeo passado. O ano é 1195, o sacrifício das vacas, ok? Acontece isso justamente porque o povo estava muito acomodado. Recomendo assistir aquele vídeo. Mas por que o sacrifício, né? Para que o povo, como eu falei para vocês, o povo vêneto fosse diligente, ok? E não negligente. O povo estava pendendo a ser como os outros, a ser negligente e não diligente. E Pelêmenes, Pilêmenes, que era o líder da geração, ele justamente viu isso, detectou, digamos, essa falha no povo vêneto e viu que aquilo levaria todos eles ao fracasso, todos eles à morte iminente, né, como está lá no nosso último vídeo de sexta-feira passada. Então, a partir disso aqui, ele decidiu fazer da vaca o símbolo do sacrifício, digamos, de algo momentâneo, ok? Algo momentâneo bom, para se atingir algo melhor ainda no futuro, que é justamente isso que fala a nossa história lá das vacas e tal, do outro vídeo. Então, é óbvio que os vênetos acreditam no futuro. O futuro é muito importante para os vênetos, é muito importante trabalhar hoje para que se construa um futuro brilhante depois. Então, não somos um povo que vive cada dia um dia e dane-se o amanhã e não importa, é só hoje, a vida é só hoje. Não, na verdade nós somos um povo que nós pensamos no futuro, o futuro faz parte da nossa construção, do nosso caráter, e acredito que também muitas pessoas, muitos vênetos, os nossos imigrantes tinham essa filosofia é herdada já daquele tempo lá, e isso faz parte da nossa essência. Então, a partir ali do primeiro mês de 1195 a.C., atenção, a partir do primeiro mês de 1195 a.C., sempre no primeiro mês de todos os anos, em janeiro, então é óbvio, havia um costume muito importante para os vênetos, que hoje infelizmente se perdeu, mas sempre há tempo da gente recuperar, da gente trazer isso de volta, tudo que foi será, como diz o poeta. Esse costume era sagrado aí no primeiro mês, mas não uma exceção, ok? Também era preciso fazê-lo em momentos de estagnação pessoal, estagnação profissional, a gente pode sim encarar isso, tá? O costume, qual era esse costume? O costume exige que você coma o peito da vaca ou o peito de qualquer bovino, é importante que seja um bovino, essencialmente a vaca, porque era o símbolo da história que a gente viu no último vídeo, tá? De sexta-feira. Mas por que comer o peito da vaca? Bem, olha só que interessante aqui. Por que o peito? O peito, para quem não sabe, ele tem ali uma grande quantidade de tecidos, colágenos e gordura, e ele torna a carne mais rígida ainda. Bem, isso significa que já o ácido graxo instaurado, que dá ao corte o sabor de carne forte e marcante, ele torna a carne mais ou menos ruim, vamos dizer assim, tá? Não seria o melhor pedaço para se comer do bovino, para se comer da vaca, é o pior pedaço, na verdade, o pior pedaço que vocês possam ter da vaca. Mas por que existe essa tradição, então, no primeiro mês do ano, se comer o peito, o peito da vaca, e também em momentos de estagnação? Por que acontece isso? Bem, na verdade isso aqui tudo tem uma simbologia, pessoal? Não sei se vocês perceberam, mas significa que a pior parte é sempre ligado, quando nós estamos aí nos conformando com, seja lá a fortuna ou bem-estar, eles querem dizer que a fortuna e o bem-estar na verdade é um paradoxo, ou é uma coisa que dura, digamos, é uma imaginação nossa. Sim, ela acontece, ok? Uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitas posses, uma pessoa que tem uma vida legal, bacana, mas na verdade é um paradoxo. Por quê? Porque enquanto o momento está aí, o momento é gostoso, é confortável, mas ao mesmo tempo é uma decadência gradual. Okay? É uma decadência gradual dos indivíduos, e a gente pode ver que não só dos indivíduos, mas como de uma tribo inteira, de uma nação inteira. Olha hoje quantas pessoas, quantas nações que são prósperas, que conseguiram bastante coisa em outros tempos e que hoje só mantêm essa sua riqueza, mas que a população não se destaca em mais nada. Nós temos alguns exemplos na própria Europa, por exemplo, de nações que se habituaram, que são conformistas,
por um lado ou por outro. Até a gente pode falar mais isso em algum outro vídeo. Eu acredito que muitos de vocês estejam já, digamos, conscientes sobre isso. O fato é que quando a gente se acostuma a ter sempre os mesmos resultados, as mesmas coisas, a gente vai ficar com isso para sempre, e na verdade para sempre não existe, tá? Alguma hora isso vai ser afetado e você vai começar a se acostumar a viver com menos, e quando for, né, em algum momento tudo vai acabar e você vai ser levado à ruína completa total. Foi isso que mais ou menos quis dizer lá Pilêmenes, com toda aquela ação que ele promoveu, que tem lá no vídeo da sexta-feira passada. Então você deve aproveitar, obviamente, esse era o simbolismo que você deve aproveitar, a fortuna, as coisas boas, não que os vênetos não acreditassem nisso, tá? Isso seria hipocrisia. Você deve aproveitar os momentos bons, as coisas boas, mas jamais venerar isso, né? Quando você venera, não faz mais nada além, né? Não faz mais nada mesmo, acha que aquilo ali tá bom, deu, acabou, até que você perca aquilo, ou até que você venha a ser aniquilado, né, por inimigos, assim como iria acontecer no caso dos vênetos. Então isso é muito grave, a gente precisa saber que as coisas não são assim. Então venerar leva à ruína. Essa aqui é uma outra crença vêneta que é importante, portanto, né, vocês saberem. O povo vêneto era proibido, aliás, era proibido de ter heróis. Não sei se vocês sabiam disso. E isso perdurou por anos, milênios, séculos, tanto que os doges, aí a gente já fala a partir da Idade Média, né? Os doges, eles não tinham um funeral de Estado quando eles morriam. Eles tinham um funeral simples, o funeral deles acabou e não existia essa coisa de levar o rei, a rainha e todo aquele cortejo de uma semana, duas, como a gente viu aí recentemente com a morte da rainha da Inglaterra. Isso não existia, era proibido venerar ídolos e venerar heróis, ok? Então, muito ao contrário, por exemplo, de Roma e assim por diante. Isso era estritamente proibido. Então, aqui também está a resposta para o símbolo da vaca na moeda. Serve, sim, né? Serve como a tradição do primeiro mês, né? Assim como a tradição do primeiro mês, lá para que você coma a pior parte da vaca, né? O peito, a pior parte da vaca, para lembrar da história do povo vêneto em Palá, né, quando ainda se tinha o antigo Império Anatólico Vêneto. Então a gente precisa, realmente era uma tradição que era todos os anos mantida para que se lembrasse que não era possível, na verdade é possível, mas que não era saudável se manter na estagnação, ok? Então, o povo vêneto lá em Palá, naquela história lá, quando acontece tudo isso, não sei se vocês lembram, estava acostumado, né, estava conformado, tinha o necessário, tinha a vaca que comia o pasto, que dava o leite, que fazia o queijo, estava tudo quentinho, até que obviamente chegassem os Casquian, que era aquela outra tribo, para aniquilar todo mundo, né? Eles lá com outros apoios e obviamente iriam aniquilar todo mundo. Isso quer dizer que a vida é um caos, né, para o conceito vêneto, a vida é um caos, e quando não está um caos, isso talvez seja um momento para você se preparar, porque é provável que o caos, alguma hora, ou já está chegando, ou alguma hora irá chegar. Então é preciso a gente ter essa preocupação também com o futuro, a preocupação de evoluir, não ficar estagnado sempre naquela coisa. Bom, é mais ou menos como o leito de Calipso, né, para quem entende aí da mitologia grega, né, a Odisseia, o Ulisses que queria voltar para casa depois da guerra de Troia, né, que os vênetos também fazem parte, aí ele acaba ficando preso lá pela ninfa Calipso, que era formosa, bela e trata ele bem e tudo mais, ok, era um prazer momentâneo, mas ela não deixava ele voltar para casa nunca, né? Então é preciso ter essa coisa, era justamente isso que eles queriam dizer. Se você fica estagnado no bom, no bem bom, alguma hora você vai ser derrotado por aquilo ou por alguma outra coisa, porque aquilo também pode te prender a isso e você fica cego, fica estúpido. Então é um paradoxo, como eu disse para vocês, por algo momentaneamente bom, você se condena, pode se condenar, né, por algo momentaneamente bom. Bom, a moeda da vaca era o símbolo da diligência,
assim como a nossa antiga tradição aí do primeiro mês do ano, que eu falei para vocês que se deveria, na verdade, comer esse peito da vaca em janeiro, primeiro mês do ano, comer o peito da vaca para a gente, ok, eu conquistei tudo que eu conquistei, agora vamos adiante, não vou ficar pegado nisso aqui, tá bom? Todo esse conjunto, então, ele serve para te dizer, não seja burro, né? Não fique cego, vai, te mexe, vai para frente. Por isso, Pilêmedes era o grande Iurcle. Iurcle é uma palavra do venético antigo, do vêneto, da língua vêneta antiga, que significa sábio. O grande Iurcle do povo vêneto. Inclusive eu tenho aqui, preparei aqui para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar. É a primeira escrita, depois tem uma outra coisinha ali. Iurcle, o sábio, então, do povo vêneto. Bom, como vocês puderam ver, né, escrito em runas, como sempre, que era como os vênetos escreviam. Bem, Iurcle, o que acontece? É dele também a frase, lá que depois se repetia todo o início do ano, já era praticamente uma tradição deles, né? Comer esse peito da vaca, o peito do bovino, né? Como símbolo, nesse banquete de anulação do que já foi superado, né? Para se superar mais. Isso significa, era um sacrifício da sua mediocridade. E Pilêmenes tinha uma frase que era muito, digamos, útil para nós e que é muito marcante, né? Era uma frase em vêneto antigo, em venético antigo, que eu leio aqui para vocês. Era assim: Meo donasto canhantes voltei ios acutes, ok? Mego donasto canhantes voltei ios acutes, que significa a nossa oferenda para nos levar ao infinito das nossas origens, que é justamente esse propósito, né, que tinha a ver com sacrificar aquilo que já tinha sido conseguido para conseguir algo melhor ainda. Bem, vamos lá então, o que significa esse infinito da frase, né? Mego donasto canhantes voltei ios acutes. Então, nossa oferenda para nos levar ao infinito das nossas origens. O infinito, por que o infinito das nossas origens? Porque o infinito é interrupto, nunca para, senão não é mais infinito, né? Que sejamos então todos infinitos, era isso que ele queria dizer, todos infinitos, portanto, que a gente não tenha essa interrupção da nossa evolução. Bem, o costume, como vocês podem ver, por exemplo, eu faço em outros vídeos também, até hoje eu tenho aqui, mas eu não vou pegar agora, a minha taça. Bem, até posso pegar a taça aqui para a gente finalizar. Vamos lá fazer esse nosso sacrifício. Tá aqui, pessoal, já voltei. Então é porque fica meio difícil de explicar sem isso. O que acontece é que o costume, né, dos vênetos antigos e também o costume dos vênetos modernos é sempre brindar, obviamente, com a nossa bebida mais clássica, que na verdade também é um alimento, né? E assim como vocês podem ver, uma das frases utilizadas era ostiarei, que em venético antigo, escrito em runas, óbvio, significava permaneça jovem, né? Ou seja, fique com saúde, né? Tenha saúde, né? Ostiarei, e que também deu a origem da palavra do vêneto moderno, do nosso vêneto, nossa língua vêneta de hoje, aquela palavra hóstia, tchau, né? Hóstia veio de ostiarei, que o significado era esse aí. Então, antes de eu explicar aqui para finalizar o vídeo, eu faço um ostiarei. Olha, outra frase que eles utilizavam, né, bastante, que foi utilizado também nesse banquete aí, que acabou virando uma tradição, e isso, para quem conhece lá os vênetos, mesmo os vênetos atuais, por exemplo, eles começam a fazer uma tradição hoje e isso dura para sempre. Eu tenho um amigo que faz um banquete de carne de porco que começaram há 15 anos atrás para reunir todo mundo, a família, os amigos, e eles continuam fazendo isso para sempre. Então, o que acontece é que também se usava outra palavra em venético antigo, que é ioi, que eu até trouxe aqui escrito para vocês e já mostro, que significa propriamente isso, ao infinito, ao destino eterno. Ou seja, que a gente consiga realmente alcançar um infinito que é ininterrupto. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes de finalizar o vídeo. Tenho aqui
a palavra escrita, que é essa última aqui, é sempre começando da direita para a esquerda, Yoi, Yoi, tá? Em cima, Yorkle, que significa sábio, e aqui embaixo, Yoi, que é a saudação, né? Portanto, eu finalizo esse vídeo, finalizo o nosso encontro de hoje com o Austerei, Yoi. Muito obrigado, pessoal. Shturkon, tsai tsai.